Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de Programação Web. Eu sou Gabriel Gadelha, já ensino Programação Web há alguns anos e percebi que tanto meus alunos quanto alguns curiosos têm as mesmas dúvidas sobre o mundo da Programação Web. Por isso, resolvi fazer este vídeo para esclarecer algumas das dúvidas mais comuns. Se você quer saber mais sobre programação web, acompanhe essa playlist que ela é imperdível e já comece a tirar suas dúvidas neste vídeo. Vamos lá! Para começar, muitos me perguntam o que faz um desenvolvedor web. Eu costumo dizer que o desenvolvedor web é, antes de tudo, um desenvolvedor de software, também conhecido como programador. Só que, diferentemente de um programador comum, o desenvolvedor web se especializou em desenvolver sistemas web. O desenvolvedor web ele é capaz de desenvolver desde sites bem simples como um blog, uma página pessoal, até aplicações mais complexas como redes sociais ou aplicações de e-commerce. Se você é realmente um iniciante nesse mundo, mesmo que já venha navegando na web há algum tempo, pode ter dificuldade para definir o que é um website. Eu diria para você que um website é um conjunto de arquivos ou páginas hipermídias relacionadas entre si, acessíveis através da internet, armazenadas em servidores web e visualizadas por meio dos browsers, tais como Firefox, Google Chrome, Internet Explorer e outros. Agora que você já sabe o que faz o desenvolvedor web e o que é um website, se você já ouviu falar de web designer, deve estar se perguntando, mas Gabriel, o que faz um web designer? A resposta é simples e objetiva. O web designer trabalha na criação do projeto visual e funcional de um website. Ele põe o foco do seu trabalho na estética e na experiência do usuário. Agora que você já sabe o que é um web designer e o que é um web developer, fica mais fácil responder essa pergunta. Qual a diferença entre um web designer e um web developer? Enquanto o primeiro deles se dedica a projetar a interface do site ou do sistema web, focando sempre na estética e na experiência do usuário, o segundo, que é o desenvolvedor web, o web developer, ele vai se encarregar de pôr para funcionar o projeto que foi pensado pelo web designer. Isso significa que o desenvolvedor web ele precisa adicionar inteligência nas páginas projetadas pelo web designer e precisa programar as regras de negócio da aplicação. Com isso, eu já espero que vocês imaginem que podem existir vários tipos de desenvolvedor web, como nós vamos falar daqui a pouco. Antes de conversarmos a respeito dos tipos de desenvolvedores web, eu queria falar de uma outra dúvida muito comum que diz respeito à diferença entre sites estáticos e sites dinâmicos. E é importante que, antes mesmo de vocês começarem a estudar, vocês saibam muito bem essa diferença, até para saberem se posicionar na carreira e saberem decidir quais tecnologias vocês devem estudar. Lembrem-se, os sites estáticos são aqueles com conteúdo fixo, que exibem o mesmo conteúdo para todos os seus usuários. Geralmente, esses sites estáticos são escritos apenas utilizando HTML e CSS, às vezes um pouquinho de JavaScript. Por outro lado, os sites dinâmicos eles costumam proporcionar interação e conteúdo de forma individualizada para cada usuário. Eles são os famosos sistemas web e para que possam ser desenvolvidos é necessário que utilizemos alguma outra linguagem de programação, além, é claro, de utilizarmos também conhecimentos de banco de dados. Vamos utilizar bancos de dados, construir consultas nesses bancos de dados e uma série de outras coisas que são fundamentais para que o sistema web possa funcionar. Com a evolução da utilização das bibliotecas JavaScript no desenvolvimento web, passou a existir uma melhor separação entre os elementos das aplicações web. E foi aí que surgiram novos termos como front-end e back-end. Hoje esses termos já são bem populares e muitos iniciam um curso de programação web me perguntando: Gabriel, o que é o front-end de uma aplicação web? De forma bem objetiva, podemos dizer que é justamente a interface gráfica do usuário, a parte que o usuário visualiza e a parte com a qual ele interage. De forma semelhante, os alunos também me perguntam o que é o back-end de uma aplicação web. Eu gosto de falar que o back-end é o código responsável por executar as ações do usuário, mais as ações que devem ser processadas no servidor, tais como armazenamento e busca de informações em banco de dados, geração de relatórios e outros tipos de processamentos.
Pessoal, e quando os alunos passam a saber que existe o front-end e o back-end, muitos me perguntam: Gabriel, eu preciso dominar o desenvolvimento front-end e o desenvolvimento back-end para ser considerado um desenvolvedor web? E eu gosto de responder: não. Você pode se especializar em uma das partes do desenvolvimento e se tornar, por exemplo, um desenvolvedor web front-end. Você pode se especializar no back-end e se tornar um desenvolvedor web back-end. Existem também os desenvolvedores que têm conhecimento para desenvolver tanto o front-end quanto o back-end de aplicações web. Esses desenvolvedores são conhecidos como desenvolvedores full stack. Eu quero que vocês observem que quanto mais tecnologias você conseguir dominar, melhor você poderá se colocar no mercado de trabalho. Eu aproveito ainda, acho importante já comentar com vocês um termo que surgiu um pouco mais recentemente, que é o termo desenvolvedor full cycle, que são aqueles desenvolvedores que vão se responsabilizar por todo o ciclo de desenvolvimento do software e vão se preocupar com todas as fases do produto. Nesse último caso, vai ser necessário se aprofundar em conhecimentos de engenharia de software. Vocês que estudam num curso de ciência da computação vão com certeza ter essa oportunidade de se aprofundar nesses conhecimentos. Quem ainda não faz ciência da computação, já convido, o curso de ciência da computação é excelente e vai te preparar para uma gama de opções dentro do mercado de trabalho de TI. Muitos estudantes que estão iniciando no desenvolvimento web já costumam me perguntar se eles devem se especializar em front-end ou back-end. E eu gosto de falar que você tem que se especializar naquilo que você gosta mais. Para saber se você gosta, claro, é necessário primeiro conhecer. E eu gosto de falar para os estudantes de graduação, para os meus alunos, que a graduação é o momento de você expandir seus horizontes. Você vai conhecer um pouco ou conhecer até bastante das várias áreas de estudo da ciência da computação, dos vários tipos de desenvolvimento de software e vai poder escolher o que você quer ser. Se você quer ser desenvolvedor, se quer ser um engenheiro de software, se quer ser um cientista de dados, se quer ser um DBA, um analista de sistemas, um administrador de rede, as opções são inúmeras. Mas voltando aqui para o nosso foco, que é o desenvolvimento web, eu diria que você deve começar tentando ou buscando ser um desenvolvedor full stack. Inclusive, assim, você vai ter mais opções de vagas no mercado de trabalho, porque você vai poder se candidatar para vagas que são destinadas a desenvolvedores front-end, você vai poder se candidatar para vagas que são destinadas ao desenvolvimento de back-end e você vai poder também se candidatar a vagas cujo foco é para desenvolvedor full stack. E depois que eu falo isso, é muito comum o aluno me perguntar: ok, Gabriel, mas por onde eu devo começar? Os meus queridos alunos e alunas ou qualquer outro estudante de um curso superior em ciência da computação, por exemplo, na verdade já começou, mesmo que não saiba. Vocês começaram estudando o back-end, visto que vocês já estudaram lógica de programação, já aprenderam a programar pelo menos em C, C++, devem ter aprendido a programar em Java, já aprenderam a manipular banco de dados usando SQL e isso já direciona para o desenvolvimento back-end. O próximo passo, o passo mais natural agora, é aprender a aplicar esse conhecimento na criação e disponibilização de APIs. Para vocês que não são alunos de um curso de ciência da computação ou que estão começando agora, o ideal é iniciar os estudos pelas linguagens de front-end e, primeiro de tudo, HTML e CSS, que são as linguagens mais simples. Logo no início do estudo do desenvolvimento web, você precisa saber entender as funcionalidades de cada uma dessas linguagens, no mínimo HTML, CSS e JavaScript. O HTML, qualquer pesquisa rápida que você fizer, você vai ver que ele é uma linguagem de marcação que tem como função estruturar e dar forma básica ao conteúdo marcado, ao conteúdo da página web. O CSS, por outro lado, é uma linguagem de formatação. Ela tem a função de dar o estilo visual aos elementos, às tags HTML que você vai colocar na sua página web. Percebam que o CSS atua em cima do HTML. E a terceira linguagem, que é o JavaScript, vai adicionar o dinamismo e a reatividade à página web. Uma vez eu li uma analogia que eu achei bem legal e hoje quando eu fui pesquisar algumas imagens para colocar aqui nos slides, eu achei também a mesma analogia. Essa analogia diz que nós podemos comparar uma página web a um corpo humano.
Se nós formos fazer essa comparação, o HTML seria mais ou menos os ossos, o CSS seria a nossa pele e o JavaScript seria os nossos nervos ou musculatura. Já adianto para vocês que por conta do desenvolvimento do Node.js, o JavaScript se tornou uma linguagem que também pode ser utilizada no back-end, inclusive para manipular bancos de dados e implementar regras de negócio. Mas por enquanto não se preocupem com isso, porque mais na frente eu vou falar disso. Por enquanto nós vamos usar o JavaScript apenas no front-end. E para finalizar a lista de perguntas, muitos alunos também me perguntam o que é um sistema responsivo e eles acham que qualquer sistema que interage com o usuário ou qualquer sistema web dinâmico é também um sistema responsivo, mas não necessariamente. Percebam que a responsividade ela é completamente diferente. Um sistema responsivo é aquele cuja interface se adapta a diferentes dispositivos, como por exemplo celulares, tablets e desktops. Pensar em projeto responsivo é inerente à construção de website, visto que quando você constrói um site, um sistema web, você quer que ele possa ser visualizado numa tela grande, de um desktop, por exemplo, você quer que ele seja bem visualizado e que os usuários consigam usar o seu sistema no smartphone, porque de onde ele estiver, ele poderia acessar o seu sistema, em tablets e outros dispositivos. O ideal é que esse sistema web ele seja capaz de se adaptar para oferecer a melhor experiência para o usuário em cada dispositivo, em cada tamanho de tela. Percebam que, inclusive, quando você acessa determinados websites pelo computador e vai acessar no smartphone, às vezes eles não têm as mesmas funcionalidades. Às vezes no smartphone a quantidade de funcionalidades é reduzida para que ele possa se ajustar naquele layout daquela tela menor e ainda assim oferecer uma boa experiência para o usuário. Então não esqueçam, responsividade está ligada diretamente à experiência do usuário nas diferentes ou nos diferentes tamanhos de tela. Para você que é curioso ou curiosa e já quer saber qual será o conteúdo do próximo vídeo desta playlist de desenvolvimento web, já antecipo que eu vou fazer um vídeo bem legal com excelentes dicas para que você seja capaz de aprender HTML em uma semana. Não é um mês, não são 6 meses, nem 6 anos. Seguindo as dicas, estudando 1 a 2 horas por dia, você vai ser capaz de estudar e aprender HTML em uma semana. Te espero no próximo vídeo, agradeço aos que ficaram até o final, um grande abraço e até a próxima.